Shalom, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças pela vida, graças pelo ar que respiramos, graças por tua paz bendita e maravilhosa, graças por estar aqui, ó Deus. Graças por todos os teus benefícios que daremos ao Senhor, por tantos benefícios. Rendemos a Ti nosso coração, nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser se rende a Ti. Consagramos a Ti a nossa vida. A nossa vida é Tua. O Senhor tem todo o domínio e todo o controle. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Por isso te damos graças, honras, louvores, pelo dom maravilhoso da vida que o Senhor nos deu um dia. E sobretudo pelo dia em que o Senhor nos deu a verdadeira vida espiritual, quando nós tivemos um encontro real e verdadeiro. Por pura graça e misericórdia do Senhor. Não fomos nós que encontramos o Senhor. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos achou perdidos, como ovelhas sem pastor, desviados, sem rumo, sem direção, cegos, pobres e nus. E o Senhor teve misericórdia, estendeu as mãos santas e poderosas sobre nós. A minha vida é tua, tudo que tenho é teu, tudo que sou é teu, porque não tenho nada que não tenha vindo do Senhor. E não há nada em mim que não volte para o Senhor. Shalom, a paz. Te convido a tomar a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, número 73. Salmo de Asaf, 73.
Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Palavra linda, não? Querido Deus, graças por tua palavra, santa e maravilhosa, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos cura, que nos direciona, que nos abençoa. Me perdoa, Senhor, os pecados nesta hora e me unge para pregar a tua santa palavra. E unge também a cada um dos ouvintes, Pai, para que essa palavra possa penetrar no mais profundo do ser de cada um e transformar muitas vidas. E daremos a Ti sempre a glória, a honra e o louvor em nome de Jesus. Amém. Pensa numa pessoa frustrada com Deus. Asaf, o autor do Salmo. Pensa num homem decepcionado com Deus, que ao escrever esse salmo, ele coloca então todo o seu veneno para fora. Ele está aqui
externando todo um sentimento ruim de mágoas, de frustrações, de decepções. Ele começa dizendo assim: Deus, o Senhor é bom para com Israel, o Senhor é bom para com aqueles que têm o coração limpo, mas para mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Uai, ele quase se desviou e põe a culpa em Deus? Ele está jogando a conta para cima de Deus, que Deus não tem nada a ver com o problema dele. E do 3 até o 12, ele faz um questionamento horrível do próprio Deus. Quando ele diz assim: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, nédio, são bronzeados. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, ou seja, o coração deles são insensíveis a Deus. Motejam, falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra o céu desandam a boca, ou seja, eles falam como se fossem Deus. Eles falam contra Deus. Exatamente o que ele está fazendo. E a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, eles, apesar de serem tão maus, mas eles são convincentes, a ponto de fazer com que o povo beba do que eles oferecem. Então o povo recebe tudo aquilo que eles oferecem. A sua língua percorre a terra, por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Em outras palavras, ele está perguntando para Deus o seguinte: Deus, que negócio é esse? Por que os perversos, os ímpios prosperam e os justos não? Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Amados, esse tipo de questionamento afasta Deus da presença de qualquer um. Esse tipo de questionamento anula o poder de Deus e o agir de Deus na vida da pessoa, e faz com que a pessoa deixe de confiar no grande amor de Deus. A pessoa passa a duvidar do grande amor de Deus, e o salmista Asaf, ele chega até a dizer no verso 13: inutilmente eu conservei puro o meu coração. Ou seja, eu fui fiel ao Senhor, eu servi ao Senhor, eu andei na presença do Senhor, mas foi tudo inútil, foi perda de tempo. E ele diz ainda: inutilmente lavei as mãos na inocência. Ou seja, eu gastei tempo à toa, sendo fiel ao Senhor. Pensa numa pessoa frustrada com Deus, decepcionada ao extremo com Deus. Agora a pergunta é:
Será que isso aconteceu apenas com Asaf naquele tempo? Ou será que essas coisas acontecem ainda hoje com as pessoas? Lamentavelmente, ainda hoje acontece. E há muitas pessoas decepcionadas com Deus, andando por aí, vivendo por aí, sem nenhuma perspectiva mais de Deus, sem nenhuma expectativa de nada mais com Deus. Há muita gente frustrada com Deus por aí, vivendo por aí. E essas pessoas, quando isso acontece, por que isso acontece? Para nós aprendermos por que isso acontece. Essas pessoas criaram expectativas erradas nos seus corações. Esse é um problema grave. Essas pessoas criaram expectativas que não eram de Deus. Sonharam sonhos que não eram sonhos de Deus. Esqueceram do que diz a palavra em Provérbios, no capítulo 16, no verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode planejar, pode idealizar, pode sonhar, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem é do Senhor. Ou seja, a última palavra é do Senhor Deus. A última palavra vem de Deus. As pessoas pensam que as coisas vão acontecer de uma determinada forma e não acontece. As pessoas pensam que as coisas vão acontecer em um determinado tempo e não acontece. E se decepcionam totalmente com Deus, viram as costas para Deus e se esquece daquele versículo maravilhoso do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e no verso 20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Então essa palavra não faz mais sentido para eles. Eles deixam de crer em um Deus todo-poderoso. Eles se esquecem que para Deus basta uma palavra e Ele muda o mundo inteiro. Para Deus basta um olhar. Para Deus basta um sopro. Aliás, a propósito, como é que foi que Deus deu a vida ao homem? Ele não disse nenhuma palavra. Apenas um sopro. Deus criou o homem do pó da terra, do barro, e diz a Bíblia que Deus então soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Deus não precisou nem de uma palavra para dar vida a nós. Diga graças a Deus. Então essas pessoas pensam que Deus nunca deveria ter permitido que alguma coisa acontecesse. Elas pensam que porque alguma coisa aconteceu, Deus agiu injustamente para com elas. Então elas perguntam, mas será que Deus me ama mesmo? E se Deus me ama, por que permitiu que eu sofresse tanto? E se Deus me ama mesmo, por que permitiu que eu me machucasse tanto? Amados, eu amo a resposta de Jó
a sua esposa. Quando toda a desgraceira estava acontecendo com Jó, a esposa chega para ele e diz: e aí? Ainda vai continuar sendo fiel ao seu Deus? Amaldiçoa logo seu Deus e morra. Mas a resposta de Jó foi tremenda. Ele disse: mulher, você fala como uma doida. Você não sabe o que está dizendo. Ele diz assim, está lá em Jó capítulo 2, verso 10. Temos recebido todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Glória a Deus. Ou seja, Jó não estava focado apenas em todo aquele mal que estava sobrevindo a ele, mas ele estava focado também nos bens que havia recebido de Deus. Mulher, recebemos todo o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, você só quer o venha a nós? Vosso reino nada? Essas pessoas que vivem frustradas com Deus, elas também vivem pensando, assim como o salmista Asaf, elas pensam: por que outras pessoas são felizes? Por que outras pessoas prosperam? Por que outras pessoas têm saúde? Por que prospero e eu não prospero? Por que outros têm saúde e eu não tenho? Amados, são pessoas de coração ferido. E essa ferida no coração causa uma enorme barreira quanto ao relacionamento delas com Deus. Não conseguem mais enxergar Deus como um pai amoroso. Não conseguem mais enxergar Deus como um pai misericordioso. E essas feridas impedem o agir de Deus. São barreiras. Muitos pensam que Deus é obrigado a atendê-las. E por causa da tal oração específica, que muitos gostam de enfatizar e dizem: você precisa orar especificamente. A oração específica, ela tem muito poder. E sob esse pretexto de orar especificamente, acabam quase que dando ordens a Deus. Por exemplo, eu quero um carro, vou orar a Deus por um carro. Então dizem: você precisa orar especificamente. Deus, eu quero um carro que seja de cor prata, de 4 portas. Ora, quem é o Senhor? Deus deixou de ser Senhor. Deus passou a ser servo. Claro que é bom orar especificamente, mas uma coisa é você orar especificamente com equilíbrio, outra coisa é você dar ordens a Deus. E depois, se não acontece como a pessoa esperava, como ela havia gerado aquela expectativa no coração, a pessoa acaba se decepcionando com Deus. Muitos acham que Deus é obrigado a satisfazer os seus desejos egoístas. Esquecem do que Deus diz através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Eu é que sei, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Em algumas versões diz assim: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito,
planos de bem e não de mal. Ora, se Deus não tem planos de mal e Ele não tem planos de mal, se Deus é bom e Ele é bom, se Deus é amor e Ele é amor, se Deus deseja o melhor para seus filhos, por que se preocupar? Existem pessoas muito frustradas com Deus, porque um dia oraram por uma cura física, e a cura física não aconteceu. Tem pessoas que vivem frustradas com Deus, porque um dia oraram para Deus restaurar seu casamento, e o casamento acabou em divórcio. Há pessoas que vivem frustradas com Deus, porque um dia oraram para Deus restaurar a situação financeira, mas a pessoa acabou em falência. Há pessoas que vivem decepcionadas com Deus, porque um dia desejaram muito ter filhos, mas não tiveram filhos. Jesus nos ensinou muito na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E Jesus nos ensinou muito também no Getsêmani, no seu momento de angústia, de suprema agonia, quando ele suou sangue ali no jardim do Getsêmani e orou ao Pai dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade, ó Pai. Glórias a Deus. Amados, mas a boa notícia é que a frustração e a decepção de Asaf teve um fim. Glória a Deus. A frustração dele chegou ao fim quando ele diz no verso 17: até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, eu estava assim, irado com Deus, frustrado, decepcionado com Deus, indignado com os ímpios, até que entrei no santuário de Deus, no templo, aonde Deus se revela, aonde Deus se manifesta. Ou seja, ele não estava congregando. Por causa de tudo isso, ele estava afastado. Até que entrei no santuário de Deus. Bom, nós lemos até o 13. Eu vou pensar um pouco com os irmãos nos versículos restantes. No 14 ele diz assim: pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Ele continua reclamando, ele continua manifestando a sua indignação, o seu descontentamento com Deus. A cada manhã sou castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso o quê? A prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei, finalmente, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu entrei na presença de Deus, eu atinei com o fim deles. Eu entendi qual é o fim dos ímpios. Aí eu compreendi. Glórias a Deus. A mudança no coração dele só aconteceu quando ele buscou a Deus. Quando ele buscou a presença de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, no santuário de Deus. Aí ele entendeu que, embora os ímpios prosperem por algum tempo, mas o fim deles será
plena destruição. Embora pareça tudo bem com eles, sadios, nédios, prosperando, felizes, o final deles será destruição completa. Ele entendeu isso. No 18 ele diz assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Deus, eu entendi o que o Senhor faz com eles, com os ímpios. Verso 19: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, Deus é o juiz. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Ele reconhece que esse estado dele, até o verso 17, era um estado de alguém embrutecido, de alguém ignorante, era como um irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, depois tu me recebes na glória. Amém. Glória a Deus. Deus, o Senhor me guia com o seu bom conselho, o Senhor me segura na minha mão direita e o Senhor me recebe na tua glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Ele estava reclamando que os ímpios têm saúde, são sadios, nédios, são viçosos, ou seja, eu não tenho saúde. Mas olha a diferença, agora quando ele está na presença de Deus, ele diz assim: mesmo que a minha carne desfaleça. Ou seja, não tem problema se vier a doença. Mesmo que a minha carne desfaleça, mesmo que o meu coração e o meu coração desfaleça, tu és a fortaleza do meu coração, tu és a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Glória a Deus. Olha a diferença de uma pessoa com Deus e uma pessoa sem Deus. A pessoa sem Deus, nada está bom, ele só vê o que é ruim, ele só vê os ímpios, ele só vê as desgraças, ele não consegue ver as bênçãos, ele não vê Deus, ele não vê os bens de Deus, só vê o mal. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Glória a Deus. Há uma grande diferença entre lutar com Deus e lutar contra Deus. Lutar contra Deus é só perder, é só derrota, é só tragédia. Mas lutar com Deus é bênção. Amém. É luta sim. Deus não prometeu que não teríamos lutas aqui. Deus prometeu que estaria conosco nas lutas. Deus não prometeu que não teríamos adversidades, contrariedades, mas Ele prometeu que nós nunca estaríamos sozinhos. Ele estaria sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Diga graças a Deus. Quem sabe Deus me colocou nesse momento diante de alguém que tenha passado por experiências semelhantes.
Quem sabe Deus tem me colocado diante de alguém que tem passado momentos de grandes lutas, de muita dor, de sofrimento. Quem sabe Deus me colocou hoje diante de pessoas que geraram expectativas que não eram de Deus. Sonharam sonhos que não eram de Deus e ficaram decepcionadas quando não aconteceu conforme queriam que acontecesse. Quem sabe você planejou muitas coisas, você sonhou muitas coisas, você idealizou tantas coisas em determinados tempos, e de repente aconteceram tudo muito diferente. Mas hoje você está no santuário de Deus, você está na presença de Deus, e é um momento oportuno de fazer um concerto com Deus, como Asaf fez. Ele reconheceu que estava agindo loucamente, como um irracional, ele disse, e se consertou com Deus. Deus deseja também nesse momento que façamos um concerto com Ele. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Deus nunca mudou, nunca mudará. Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é bondade, Deus é fidelidade, Deus é misericórdia, Deus é longanimidade, Deus é compaixão. Curva sua fronte na presença dEle e fale com Ele. Abre o teu coração para Ele. Ele está do seu lado. Obrigado, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Eu te louvo, Senhor, e te peço perdão por todas as vezes que eu idealizei coisas que não eram da direção do Senhor. Todas as vezes que eu gerei expectativas no meu coração erradas, e por isso não aconteceram, porque a vontade do Senhor tem se manifestado em minha vida. E a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é agradável. E eu creio que o Senhor tem sempre o melhor para os seus filhos. Eu te louvo, Jesus. E faça um concerto com o Senhor nesta noite, renovando a minha aliança com o Senhor. Ó Deus, e faço isso de uma forma pessoal e voluntária, sem nenhum constrangimento, como sendo um ato de honra entre mim e o Senhor. Eu faço uma oferta, Senhor, do meu ser, de todo o meu ser, como Ele é, porque Ele é da maneira como o Senhor idealizou, Ele é do jeito do Senhor. Por isso, Senhor, recebe a minha oferta nesta noite. Eu sei que o Senhor vê a oferta antes que nós a ofertamos. E o Senhor vê que é uma oferta do coração. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. E a voz do arcanjo, ao som de trombeta, da trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, os meus dias estão nas Tuas mãos. Cada minuto,
cada segundo da minha vida, o Senhor tem contado em suas mãos. Por isso me rendo totalmente, dando sempre a Ti toda a glória, toda a honra e todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero orar também pelos dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, pelos enfermos, por aqueles que não estão hoje no templo, onde estiverem, para que Deus libere uma bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu te dou graças por este trabalho, por esta obra. Reconheço, Pai, que sou apenas humano, com uma natureza caída, mas pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ocupo esse púlpito dessa igreja. Pai, eu oro e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Muito obrigado, Pai. Eu peço, Senhor, a prosperidade em todas as áreas de cada um deles. Oro, Pai, e abençoo aqueles que estão passando por lutas na área da saúde. Seja qual for o problema, não há impossível para o Senhor. Deus é o Senhor que cura as nossas feridas. É o Senhor que abençoa o nosso pão e a nossa água. Então eu oro consagrando cada necessidade física, Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus, onde eles estiverem nesta hora, cada membro, cada família dessa igreja, cada agregado, cada participante, Pai, em nome de Jesus, também dos nossos irmãos, da nossa co-irmã de Jaboticabal, de Cajuru, que recebam nesse momento uma graça, uma bênção especial do Senhor, e daremos sempre a Ti toda a glória, toda a honra e todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.